Eu falei que era até já, né? Eu podia ter tomado uma água antes de voltar aqui, né? Mas vambora. Vamos lá. Pois é, eu vou seguir por aqui. O que eu ia falar do Dr. Helen? Por que eu lembrei, né? É incrível, né? Vocês são incríveis, galera. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Lu, você tá falando de crimes, você tá falando de assassinatos, você tá falando de estupros, você está falando de... Pois é, no próprio livro Limite Zero, Dr. Helen, eu vou ilustrar aqui rapidamente e já volto na oração. E vamos embora. Vamos ver até que hora o negócio vai aqui. Né? Você vai poder ver a hora que você quiser, né? E eu vou ficar aqui também até a hora que eu querer. Até a hora que eu quiser. Ai, meu Deus do céu. Que demais isso, que demais isso. Vamos lá. No Limite Zero, o livro, né, do Limite Zero do Dr. Helen, ele fala que ele é um psiquiatra, esse Dr. Helen. E ele era cético de qualquer cura, de qualquer coisa que se tratava de... que na ciência não comprovasse. Enfim, ainda mais psiquiatra, medicina, né? E aconteceu da filha dele ser curada de um problema de pele que nada curava, e ele teve a experiência daquela cura ter acontecido através do Ho Oponopono aplicado por alguém, não por ele. Quando isso aconteceu, ele foi aprender mais sobre isso. Beleza. Resumindo a história da experiência dele com o Ho Oponopono foi isso, tá? Da cura da filha, ele sendo um médico psiquiatra, que nada conseguia resolver, e ele teve essa experiência com o Ho Oponopono, e aí ele, através da cura da filha, ele foi estudar mais sobre isso, e o Dr. Helen, se não me engano, é vivo ainda hoje, e tem várias coisas dele na internet. Vamos lá. Inclusive, eu vou deixar um vídeo dele aqui, interessante, dentro disso que a gente tá falando. Uma entrevista de, acho que quase 2 horas. Ah, mas que é incrível, é maravilhosa participar dessa entrevista. Pois é, gente, porque a pessoa participa, ela tá assistindo, ela tá interagindo com o negócio como se as pessoas do vídeo, da câmera, que já nem estão mais ali, estivessem vendo ela. É uma loucura. E aí, ele como psiquiatra, ele foi convidado por um amigo XPTO, né? Ele até fala sobre essa história, mas eu vou conectar porque da questão dos crimes que eu trouxe aqui, né? De purificar e ter compaixão e liberar, porque isso tem a ver com consciência. Quem somos nós para julgar? Se eu estou julgando que o outro fez é errado, quanto que a gente não faz esse julgamento com a gente mesmo? A gente faz esse julgamento por qualquer coisinha de bosta. Eu estava me julgando por conta da porta do banco, eu estava me julgando por conta da moça ter ajoelhado para pegar as minhas coisas, que eu fiquei me sentindo pior ainda. Eu estava me julgando o tempo todo. Qual a diferença de julgar o outro e julgar a isso? É julgamento. Para a consciência, para a mente, não existe julgar um crime e julgar o seu piti na porta do banco. Não existe. Se julgar porque o casamento não deu certo, porque você julga que não deu certo, porque você aprendeu que se você se separou, não foi até que a morte o separe, não deu certo. Quanta merda a gente aprende que só piora o nível de culpa, o nível de cobrança, de julgamento, de envergonhar-se, de sentir errada. Tudo isso tem que ser libertado, tudo isso tem que ser perdoado. Precisa ser purificado. E aí, Dr. Helen na verdade né? Que ele ainda tá vivo, né? Quer dizer, eu acho, whatever. É um psiquiatra e ele foi convidado a trabalhar num hospital psiquiátrico no Havaí, onde as pessoas naquela ala eram assassinatos, estupradores, pessoas de crimes mais horrendos, né? E na camisa de força e tudo mais. E as pessoas que trabalhavam lá também tinham suas vidas assim dilaceradas, porque as pessoas brigavam naquele ambiente, brigas e discórdias na casa delas. Óbvio, você está nessa frequência no seu trabalho, logo você está neste trabalho por conta dessa frequência, logo você leva isso para sua casa e assim contamina tudo. Então não pense que existe trabalho e casa, que não existe. Porque quem é que está no trabalho e na casa? A pessoa. Então a pessoa não é 2. A pessoa é uma, que ela leva aquilo para onde quer que ela vá. Inclusive esse é um dos trabalhos, aliás, um dos trabalhos que eu faço nas empresas falando sobre isso. Não dá para separar casa de trabalho, gente. Desculpa. Você quer dizer, deixa o problema do lado de fora. Não, não existe do lado de fora, porque ele já está do lado de dentro. Do lado de dentro de quem? Da pessoa. Então não tem do lado de fora. Voltando ao Dr. Helen e no hospital psiquiátrico.
E ele disse, ok, eu trabalho desde que você me passem o nome do... Vou contar direto a história do que foi, porque aí se você quiser saber mais, você vai assistir a entrevista aqui ou leia o livro Limite Zero. E ele curou aquela ala de psiquiatria, né, de crimes e whatever, de todas aquelas pessoas. Na verdade, ele não fala que ele curou, porque de fato ele não curou, né, porque ele não tem esse poder, e é lindo ele trazer essa consciência, e é bem isso, né. Mas aquelas pessoas foram curadas, libertadas pela divindade, por uma purificação que ele fez nele. Então ele via nos prontuários, né, tudo que as pessoas haviam feito, e ele estava curando nele aquelas memórias. Porque a partir, olha o nível, a partir do momento, olha o nível, a partir do momento que ele estava em contato, em conexão com aqueles crimes na memória, é porque a mente dele, a memória dele, assim como a minha, como a sua, né, diante desses exemplos que eu dei no vídeo passado, está na sua memória. Então, ao invés de ir lá criticar, julgar e dizer que tá errado e como foi de fazer isso e manda pra cadeira elétrica, vamos purificar. Leia esse livro e ouça esse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, gente. O poder que nós temos de curar, de purificar, de fazer manifestações na nossa vida quando a gente purifica e limpa a nossa mente. Transcende. Transcende. Ah, transcendeu, iluminou, nunca mais vai ter problema? Não, é sobre isso que a gente está falando. Que é o que ele mesmo fala e é incrível. Os pensamentos não tiram férias, nem na hora que a gente está dormindo. Porque o que você sonha são pensamentos, nem na hora que você está dormindo os pensamentos tiram férias. Às vezes você tem um sonho incrível, delicioso, às vezes você tem uns pesadelos que é uma loucura. Na hora que você acorda, você nossa, que bom que era um sonho. Até a parte 2. Mas vamos lá. Entende? Nem dormindo os pensamentos tiram férias. Então não é sobre não ter mais problemas, é sobre não sofrer mais com as coisas, com as experiências, porque elas só são coisas e experiências, não são problemas. A maneira que eu interpreto, a maneira com que eu julgo, a maneira com que eu lido é que vira problema. A porta do banco de não ter sido aberta para eu passar não era um problema, eu criei o problema. Por quê? Porque eu criei expectativa que se eu vou lá toda semana e se sabe que eu vou lá e me conhece, por que não abre a porra da porta e me deixa passar? Eu criei expectativa que tinha que ser assim, mas não é. Porque existe uma lei que rege. Da mesma forma que existe uma lei. 7. Existem 7 leis que regem esse lugar, que são as leis herméticas. Existe lei que rege. Quer você goste ou não, quer você saiba ou não, quer você conheça ou não, elas existem, elas são operadas. Não dá para elas serem negligenciadas, porque se você negligencia, vai dar com a cara na porta. Então é melhor você aprender a lidar com elas. Por quê? Porque elas ditam este lugar. Os acontecimentos não vão mudar. Os acontecimentos e os eventos não são problemas. Eles viram, é ótimo, né? Eles viram um problema. Eles viram um problema. Porque você vê como um problema. E aí ele vira um problema mesmo. Aí ele vira um caos, uma salada, uma meleca. Assista o efeito sombra. Assista o efeito sombra. É sobre isso. Assista. Nada é sobre o outro. As pessoas vendem uma embalagem. As pessoas quem? Todas as pessoas, né? Vendo uma embalagem, e aí eu estava mencionando isso no final do vídeo passado. Eu não me lembro de ter visto em biografia de ninguém as pessoas dizendo as cacas que elas fizeram. Os pé na jaca que elas fizeram, sabe? Os gritos, os pitis. Eu não me lembro de ter visto alguém falando isso. Não que eu me sinta especial e nem foda pra caralho em estar dizendo isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que todo mundo traz a parte de dor, de dificuldade, de passar fome, de adoecer e blá, e blá, e blá. Mas o lado sombra, feio, de ir lá e brigar com a porta e jogar tudo e gritar. Gente, eu fiz um escândalo naquele lugar. Eu quero tirar a roupa. Ai, foi uma loucura. De tão fora de mim que eu estava. E depois a gente quer julgar alguém que joga
a criança do lado de fora da janela. Opa, Lu, peraí, não dá pra comparar. Dá pra comparar sim. Dá pra comparar. Dá pra comparar. A cólera é a mesma. A ação pode ter sido diferente, mas a cólera é a mesma. Dá pra comparar. Ninguém mata os pais, ninguém mata um monte de mulher, ninguém joga a criança pro lado de fora da janela, ninguém faz essas coisas horrendas se não está na dor. É pra comparar sim. A ação pode não ser a mesma, mas o comportamento pode não ser o mesmo, mas o sentimento é o mesmo. A intensidade pode ser outra, mas o sentimento de dor, as memórias que estão reencenando são as mesmas. E olha só, se você não busca se autodesenvolver, e olha que na época do Luiz Fernando, que eu empurrei a carteira em cima dele, eu não tinha autoconhecimento. Mas na época da porta, eu já sabia disso tudo. Só que eu só sabia, eu não tinha esse nível de consciência também que eu tenho hoje. E eu estou passando e vivendo um momento da minha vida de transição, de dor, igual que é naquela época. Motivos diferentes, situações talvez não tão diferentes, talvez sejam até as parecidas situações, não vou dizer que é a mesma, porque não é a mesma, mas é bem parecida, whatever, as mesmas buscas, enfim. As dores são as mesmas, os cenários não são os mesmos, mas as dores são as mesmas e estou lidando de forma diferente. Totalmente diferente. E amanhã eu vou lidar de forma ainda mais diferente, ainda mais depois de compartilhar isso aqui com você, eu ainda vou lidar com a situação ainda mais diferente. Porque depois eu vou reouvir toda essa galera que eu tô compartilhando aqui contigo e me reassistir e fazer mais Ho'oponopono e fazer mais limpeza e mais purificação enquanto eu me ouço. Então, quando eu trouxe essa comparação de que eu não me lembro de ter visto alguém, de novo, eu não fico vendo a vida de todo mundo porque eu tenho que ver a minha vida, mas quando eu ouço a biografia de alguém ou alguma coisa do tipo, só mostra o perrengue, né, e a superação que a pessoa teve. Que eu também tenho isso na minha vida. Mas você expor as suas feridas, as suas sujeiras, é sobre o efeito sombra. E por que eu estou expondo as minhas feridas e minhas sujeiras? Porque se eu tivesse vergonha delas, eu não estaria falando. Ai, Lu, você se orgulha delas? Não. Não me orgulho delas. Claro que não. Mas eu não me envergonho delas. Porque elas me trouxeram a aprender um monte de coisas, elas me trouxeram a ser o que eu sou hoje, e o que eu sou hoje vai me trazer eu ser melhor ainda amanhã, e o que eu estou compartilhando com você, eu posso dizer que talvez você esteja ou se identificando, vendo coisas em você e se acolhendo, que essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu não tenho por que esconder as minhas vulnerabilidades. Claro que eu não vou sair abrindo o vídeo aqui e ficar filmando os meus processos de catarses aqui. Não é sobre isso. Não é sobre se fazer de vítima. É sobre trazer as coisas com que eu já vivi, com que eu já fiz, nas quais eu não me orgulho delas, mas eu também não me flagelo por conta delas. Na qual eu já me flagelei por conta delas. Já me flagelei por conta delas. Não faço mais isso. Com essas, né? Com outras, às vezes eu faço. Mas como diz o Dr. Hellin, as memórias não tiram férias, os pensamentos não tiram férias, as sombras não tiram férias. Então elas aparecem e aí eu vou purificando e vou limpando. E finalizando o raciocínio com relação ao Dr. Hellin, ele foi limpando e purificando através daqueles prontuários, daqueles assassinatos, daqueles crimes todos, assumindo a responsabilidade. Pum, pagou aqui agora, né? Oi, como assim? Assumindo a responsabilidade. Mas não foi ele que estuprou aquela galera, não foi ele que fez aqueles assassinatos, não foi ele que... Não foi ele. Ele naquela forma de psiquiatra, não. Mas a memória, a consciência dele, sim. É sobre isso. É nesse nível, gente, que é pra gente... Eu entendo sobre isso, mas eu não estou nesse nível de consciência. Eu tenho um entendimento sobre isso. Mas eu não tenho esse nível de consciência ainda não. De curar, libertar, perdoar. Não é curar o outro, é curar em mim. Curar, libertar, perdoar todo aquilo que a gente julga de feio, de... né? Hitler da vida e afins.
Tá na memória. Tá na memória. Não é na lembrança, cérebro, sinapses. Não é disso que a gente tá falando. Tá na memória. Isso reverbera onde? Nas células, entendeu? Tá na memória. Todos os que os nossos ancestrais viveram, tá na memória. Tá aqui, ó. Tá aqui, tua bisavó, tataravó, darararavó, tá tudo aqui. De uma galera lá de trás, tá tudo aqui. Do que foi vivido nesse lugar antes de você chegar, tá tudo aqui. Então a cura, a limpeza é dessa memória. Da memória que reverbera. Então da onde que vem, de repente, aquela raiva, aquela fúria, aquela cólera por conta de uma porta giratória que não abriu? Sério mesmo que é por conta de uma porta giratória, gente? Não. Não. É de uma raiva, de uma tristeza, de uma impotência em algum lugar nesse campo que você está conectado. Só que você não precisa agir dessa maneira, porque quando você toma consciência, você limpa, você purifica. Hoje, se eu pego um negócio desse, eu falo, amanhã eu volto. Que na hora que subiu, eu falo, amanhã eu volto. Não vou entrar. Como eu já fiz isso outras vezes. Já fiz isso. De ir no lugar, eu vi que o negócio tava cheio, que aquela fila do banco, aquela fila do mercado tava cheia, e eu vi que eu tava irritada, que eu tava... Falei assim, calma, eu não vou ficar aqui que vai dar merda. Largo a compra e vem embora. Se respeita. Se respeita, vai pra casa, larga essa compra, outro dia você faz. É isso, gente. É isso. Quem me ouve falar pensa que eu faço isso diariamente, né? Não, gente, eu sou virada no giraia todos os dias, né? Porque a pessoa ela é intensa, de fato. Mas eu não fico nessa ira, nessa cólera todos os dias, não, tá? Mas também se ficasse, enfim, né? Mas é isso. Se respeita. Então, quando vem essa impaciência, quando vem tudo isso, não é sobre você nessa forma, é sobre a memória que você está conectado. Então, quando você tem consciência, quando você faz autoconhecimento, quando você medita, quando você limpa, quando você lida diferente. Como já estive na fila do caixa, me veio aquele incômodo, não sei por que motivo. Ai, porque a pessoa é impaciente. Não sei, gente, se a pessoa é impaciente. Eu tava tão bem, tava de boa, feliz da vida no mercado, de repente me vem um negócio e aí eu, calma, começo a fazer o Ho'oponopono, começo a fazer limpeza. Porque dependendo da vibração que eu estiver, não de vibração ruim ou de vibração, não. Porque também tem uma outra questão, você pode estar na luz e alguém que está ali na sombra, pum, conecta na sua luz porque ela precisa daquela luz. Também tem isso, ela precisa daquela luz. Aquela energia, aquela consciência está aproveitando para aproveitar daquela luz que você está. E pode ser que aquela sombra esteja tão grande que aí você experimenta pelo seu nível de sensibilidade, tipo, opa! E aí começo a fazer limpeza, começo a fazer mantra, começo a fazer oração, começo a fazer qualquer recurso que você tiver. Só não dá para acender vela e incenso na fila do caixa. Mas recurso você tem. Respira, conta até 10... Faz eu te amo, sou grata, whatever. Eu também experimento disso. Então, quantas coisas nós somos afetados, porque tudo é vibração, e se você não tem consciência, você se faz de vítima. Tipo, ai, aconteceu por conta, né, que nós estamos falando da oração, porque a pessoa me provocou. Não, a pessoa não te provocou. O guarda da porta do banco não me provocou. Ninguém fez porra nenhuma. Meu ex-noivo, namorado da noite anterior não me provocou. Ninguém fez nada. É você que não estava bem, que estava com a sua frequência baixa, que não estava no seu melhor momento, se conectou a tudo isso e o negócio desgringolou. E assim é com a vida. Em tudo. Aliás, o que eu tô falando é de vida. Mas quando eu falo isso é com a vida, isso é com a vida. Que eles falam, porra, quanto mais eu faço, quanto mais eu limpo, quanto mais eu oro, quanto mais não sei o que, parece que mais assombração aparece. Porque você tá limpando, você tá mexendo. Igual casa, quando você começa a limpar, começa a mexer, parece que piora. Mas piora mesmo, o negócio fica de perna pro ar.
até você terminar de fazer a limpeza e começar a colocar os móveis no lugar, começar a colocar cheirinho, porque não adianta ficar borrifando cheirinho, colocando, né, borrifador gostosinho, com óleo essencial, com não sei o que, com a casa toda suja, coisa debaixo do tapete, os cantos cheios de teia de areia. Vai adiantar? Você só tá mascarando. É a bola imergida dentro da água. É a sombra. Tá lindo, maravilhoso, né? Dentro da casa. Abre o armário, abre a geladeira, abre o guarda-roupa, vai tomar zona. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Linda, maravilhosa para poder colocar como embalagem? E dentro dos armários, e dentro das gavetas, e dentro da geladeira? Tá limpa, tá organizada, tem coisa que precisa ser jogada fora, tem coisa que tá lá apodrecendo, você não come, você não recicla, você não congela, você não nada. Como é que está? É sobre isso. Então não adianta querer fazer uma imagem bonitinha pro outro. Não estou dizendo que tem que sair colocando as suas feridas para fora como eu estou fazendo aqui. Aqui eu tenho um propósito de fazer isso. Eu tenho um propósito de compartilhar as feridas que eu vivi, as dores, os petis que eu dei, para que você possa olhar para você e parar de criticar o outro e de se mutilar porque você fez isso no passado e se amar e se acolher e se perdoar. Isso é porque era para falar da oração, né? Mas olha onde o negócio foi, mas tudo bem. É sobre isso. É sobre você se acolher. Porque não dá para você amar o outro, fazer bem ao outro, se você está fazendo mal a você. Se você não está bem com você. É um vigiar, é um trabalhar em você o tempo todo. Trabalhe em você que o dinheiro vai melhorar. Trabalhe em você que o relacionamento vai melhorar. Trabalhe em você. Ai, Lu, você está dizendo porque você tem a vida plena, rica e o melhor relacionamento do mundo? Não. Não. Eu estou dizendo exatamente porque eu passei por todas essas dores igual que você. Estou aqui te ajudando a olhar para você parar de ficar culpando e justificando as coisas e olhando, cobrando o outro. Ah, então é para eu me cobrar? Não. É para você se acolher. É para você se amar. É para você fazer a oração do perdão que eu falei já mais de 1000 vezes. Eu não entendo por que essa oração de uma cultura que fala que tudo está em você, que é a partir de você, que a purificação é de você. E eu acredito isso piamente, porque já dizia Cristo, amar o outro como a si mesmo. Ou seja, você só pode amar o outro se você se amar. E você só pode amar o Pai se você se amar. E de novo, o Pai não está lá, o Pai está aqui. Você só pode amar o Pai se você se amar. Por quê? Porque se você não se ama e Ele é você, logo você não o ama. Você só acredita que Ele existe. Ainda acredita que Ele existe lá em cima, lá longe, lá no céu, que Ele é um, você é outro. Onde já começa a dor e sofrimento. Nessa ilusão da ideia da separação. Como você acredita que eu sou uma e você é outra. Que o Nardone é um, que a Suzana é outra e que o... A gente precisa pegar o nome desse cara. Me dá aqui uma pausa. Que o Francisco é outro. Que eu não vou falar fulano do parque. Não vou reforçar isso. Porque ele não é isso, ele é o Francisco. Então, ele viveu isso, ele experimentou isso. Essa é uma história que ele teve. Essa não é ele. Essas histórias que eu compartilhei com vocês são histórias, não sou eu. São histórias que fazem parte da minha vida. Mas não sou eu. Você não é a sua história. A sua história é a sua história. Para o seu aprendizado. Para a sua evolução. A evolução e a expansão da sua consciência. Então, se você meteu o pé na jaca, se você fez algumas cacas, se você fez algumas merdas, se você jogou no ventilador, seja lá o que você tenha feito, se acolha, pelo amor de Deus. Se acolha. Eu vou falar nome e sobrenome, porque isso é para mim. Se acolha, Lucilene Bueno, dos Santos. Se acolha. Meu nome é longo assim mesmo, por isso que eu falo de Lu Bueno, que é mais fácil. Lucilene Bueno dos Santos, se acolha. Porque todas essas histórias foram para você evoluir, crescer, transcender, se perdoar, se acolher e ler uma oração como essa e dizer, não é sobre o outro, é sobre mim. Eu não tenho que perdoar o outro, eu tenho que me perdoar. Não foi o outro que me rejeitou, que me entristeceu, que me humilhou. Não desliga o vídeo, assista até o final e assista os outros para se você tá chegando agora achando que eu tô surtando e porque essa intensidade é dela mesmo. E tipo assim, como assim o outro me rejeitou? Eu não vou entrar nesse lugar porque isso já tá conversado nos vídeos anteriores. Todas
essas suas histórias fez com que você tivesse essa consciência de parar de ficar se fazendo de vítima e parar de ficar criticando o outro. Apesar de que você continua fazendo isso. Por quê? Porque está na memória, mas quando você se dá conta disso, hoje você purifica na mesma hora. Então aquilo que você fazia todo dia, 24 horas por dia ou 25 horas por dia, hoje você faz 2, 3 horas por dia. Dia sim, dia não. Olha que evolução maravilhosa. Dia sim, dia não. Tudo bem que tem dia que você faz isso 24 horas, 25, 40 horas, né, no dia. Tem dia que você faz isso igual Banco Itaú, né? Banco 30 horas, né? Itaú, né? Unibanco, né? Tudo bem que tem dia que você faz igual o Banco 30 horas. 30 dias. 30 dias não, 30 horas. Pois é. Que parece que são 30 dias essas 30 horas. Parece que não acaba nunca. Tudo bem que você faz isso. Às vezes um dia que você enfia o pé na jaca e vai até o fundo do poço. Mas você já não faz isso mais todo dia como você fazia antes. E nem dias seguidos. Os gaps, os intervalos são enormes. Então você não é as suas histórias. Você é uma consciência divina que habita em você, que você se esqueceu, que você é a centelha divina incrível, que todos os recursos habitam em você, que todo o amor habita em você, para que você possa viver em paz, em liberdade, em uma condição de vida material, uma condição de vida emocional, uma condição de vida de saúde, uma condição de infinitamente melhor do que a que você tem. Infinitamente melhor do que a que você tem. Mas não é porque o outro tem, é porque é para você. Infinitamente melhor do que a que você tem. E não infinitamente melhor do que o outro e nem igual que o outro. Não tem nada a ver com o outro. Em relação a você. É ter uma vida melhor com relação ao que você já tem. E às vezes alguém pode ter uma vida financeira incrível, só que não está bem de saúde, não está bem no relacionamento, não está bem no sexo, não está bem com o filho, não está bem. Então não é sobre dinheiro que a gente está falando, não é sobre matéria que a gente está falando. A gente quem? A galera que está junto comigo, essa galera angelical toda que está aqui comigo. Você pensa que eu tô aqui falando desvairadamente porque simplesmente sai da minha cabeça. Claro que sai da minha cabeça porque eu tô aqui, né? Não é sobre o dinheiro que está sendo dito. Não é sobre a matéria. Não é sobre a riqueza material. Porque a riqueza material, sem a paz de espírito, ela não é abundância e nem prosperidade. Porque a partir do momento que essa riqueza material gerou escassez de alguém, porque você tirou de alguém para ser rico, escassez de tempo, que você está deixando de ter tempo com a sua família para fazer dinheiro, escassez de saúde, que você está perdendo saúde para fazer dinheiro, escassez de relacionamento, que você está perdendo família e relacionamento porque você não para de fazer dinheiro, porque você não para de trabalhar, escassez de vida, de sexo, porque você só sabe trabalhar, porque você tem que fazer dinheiro, porque você tem que fazer acúmulo. Deixa eu te contar, você pode ir embora amanhã, cara. E mina, morrer no estralar dos dedos. E você vai levar o quê com você? Só a sua consciência. Eu não estou dizendo que deixar de buscar a matéria é nobre. Não, não é sobre isso. É sobre equilibrar o espiritual e o material. É usar a matéria para evoluir. É evoluir para ter mais matéria. Não é ter matéria, ter mais riqueza, ter mais acúmulo, ter mais bens sem estar bem. Não é sobre isso. Então, se você gera riqueza material, acúmulo, se está acumulando, é porque em algum lugar na tua mente tem falta. Então, a gente precisa fazer o quê? Reconhecer isso para purificar, limpar, libertar dessa falta, desse medo de faltar, desse medo de não ter, desse medo de empobrecer, desse medo, mas da onde eu vim, mas da pobreza que eu vim e do quanto eu consegui hoje no ralo, na dificuldade, conseguir, se eu perder isso, se eu deixar de ter minha empresa, com a idade que eu tô, eu não vou conseguir emprego. Gente, mas você tá sofrendo por tudo isso, que nada disso aconteceu, você já tá criando tudo isso na sua mente.
de que se a sua empresa quebrar, se você, com a tua idade ninguém mais vai te dar emprego, que você não vai receber o que você recebe do seu prolabore como um funcionário numa empresa, se a sua empresa quebrar. Oi, então você trabalha e sacrifica a sua saúde, vida, sexo, relacionamento, família, prazer, lazer, por conta de manter uma empresa? Isso é abundância? Isso é riqueza? Ou isso é cagaço? Isso é medo? Isso é escassez? Porque nem a riqueza que você está acumulando, porque você não está vivendo, porque nem a riqueza que você está acumulando está sendo riqueza. Até ela está sendo escassez. Porque você não está fazendo pela bênção de multiplicar, de estar em paz e viver melhor. Está vivendo no medo de não perder o que você fez. E aí você quer trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Até onde vai isso? Até a hora que você bater as botas. E talvez não na data de expiração que você combinou. Se você combinou 90 anos e você está nesse loop, pode ser que você vá embora aos 70. Deixou de viver 20. Porque usou toda a sua vida nesse looping. Então eu não estou dizendo que não é sobre você ter bem-estar. Aliás, não estou dizendo de você não ter o bem material, é de você não ter o seu bem-estar. Então, os pensamentos não tiram férias. É pela escassez, é pelo medo, porque isso está na sua mente, limpa, purifica. Então, não tem a questão de criticar a vida do outro, não tem a ver com isso. Tem a ver de você olhar para você. Porque a partir do momento que eu entrei nesse lugar para dizer, a partir do momento, você pode viver a vida que você quiser. A vida que você quiser, e não a vida que você aprendeu que você tem que querer porque tá numa caixinha de que sucesso, felicidade, realização tem essa forma. Não, não tem. Não tem essa forma. Qual é a forma que faz sentido para você? É o sentido. Porque quando você se conecta com o seu ser interior, você vai viver o que é leve para você. Independente do que o outro tem, do que o outro deixa de ter. Eu não estou falando que você não pode ter, eu estou falando de não comparar. Eu não estou falando que não é próspero você ter uma vida rica materialmente. Eu estou dizendo que riqueza não é prosperidade. É diferente. Porque se você gera escassez, dor, sofrimento para ter o dinheiro, ela não é prosperidade. Isso não tem a ver com prosperidade. É viver aquilo que faz sentido para você. Então, quando você está em paz com você, você lida melhor com todas as situações. E este é o exercício. Eu falo de conhecimento de causa. E este é o exercício. Conhecimento de causa de que a paz ela é incrível, porque eu já experimentei disso, assim como você também. E eu falo de conhecimento de causa porque eu continuo exercitando pela paz. Mundial? Não, pela minha. E o mundial? Se eu não estiver bem comigo, não tem mundo. Se eu não estiver bem comigo, cara, eu soco a porta giratória do banco. Não é sobre o mundo, é sobre mim. Porque se cada um cuidar do teu umbigo de estar bem, o mundo vai estar bem. Porque o mundo, não sou eu que tenho poder sobre o mundo. Eu tenho poder sobre mim e não consigo fazer muita coisa comigo mesma. Por quê? Porque a gente fala com o Criador como se ele estivesse lá em cima, não como se ele estivesse aqui. Que é nesse lugar que eu entrei nessa conversa que eu tô tendo agora. É onde todas as dores começam, a gente se separa. Acha que você, eu, o Francisco, Nardone, Suzane e Companhia Limitada e blá 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 blá, é diferente. Não, não é diferente, gente. Não é diferente. Tem formas diferentes. Tem formas diferentes. Mas não é diferente. A mesma essência que habita nela é a mesma que habita em mim, é a mesma que habita em você. Por isso que é purificar a consciência. Por isso que o Dr. Helen purificou e aqueles pacientes psiquiátricos e afins se curaram, estavam libertos, foram embora para casa, tiveram família e deixaram de ser risco para a sociedade. Por quê? Porque ele purificou nele, assumindo que aquilo que eles fizeram estava na memória.
E ele estava tendo a oportunidade, uma vez que ele tinha esse conhecimento, de purificar aquelas memórias a partir dele. Por quê? Porque se ele estava tendo contato com aquilo, aquilo estava nele. Ele não fez aqueles crimes, mas na memória estava lá. Estava na memória. Aquela história, se Hitler fez o que fez, estava na memória que alguém fez isso antes. Ou Hitler foi o único carrasco que nós tivemos aqui na nossa história. Teve outros antes dele, e outros, só estava repetindo a memória. E esses crimes que a gente vê só está repetindo a memória. Então, como o Dr. Hewlett tinha essa consciência, e eu tenho esse entendimento, mas eu não tenho essa consciência ainda. Mas por eu ter esse entendimento, eu não preciso ter a consciência do Dr. Hewlett. Eu preciso ter a minha consciência. Sai limpando, vai limpando. Nada é sobre o outro. Então, encerrando esse vídeo aqui, agora, Porra, Lu, mas tá colocando toda a culpa em você? Não vamos falar sobre isso, porque já faz há 4 vídeos eu estou dizendo que não é sobre culpa. É sobre reconhecer. É reconhecer que estes sentimentos, eles estão em mim, reverberando em mim. Através de mim, eu estou tendo a oportunidade de curar aquilo que está emergindo em mim. Porque se eu aprendi sobre isso, se eu tenho esse recurso, se eu tenho esse conhecimento, eu estou tendo a oportunidade de limpar em mim todas essas dores, esses sentimentos, essas ilusões, essas distorções, que essas histórias, que essas experiências se manifestaram gerando esta dor para serem purificadas. Por isso que nós não somos as nossas histórias. Nós somos uma centelha incrível, maravilhosa, que a gente precisa passar a falar com a gente e com o Criador, olhando para dentro e não para cima, porque ele não está fora. É sobre isso. Você não é a sua história. A sua história faz parte da purificação, da expansão, da evolução da sua estada aqui neste lugar. Um beijo. Fui. Até daqui a pouco. Tchau. Para você que vai embora, espero que você volte amanhã. Se fez sentido, compartilha com alguém. Se inscreva nesse canal, dê o curtir. Se você vai ficar aqui comigo, até o próximo vídeo. Fui.